eu tava vendo ali os temas que eu sempre venho falando aqui dentro da Lume e tal. Eu sempre falo sobre qualidade, eu sempre falo sobre QA, eu sempre falo sobre teste, automação, mercado de trabalho, LinkedIn. E eu resolvi trazer aí como posso falar? Um tema diferenciado dessa vez. Eu quero falar um pouquinho sobre como foi meu dia a dia como que foi para ir para algumas pessoas que acham que eu estudei, que eu saí da escola, do ensino médio e me tornei um QA porque era isso que eu queria como sonho. No final das contas, não foi bem assim a minha história. E é claro, né? Vou contar um pouquinho para vocês a minha história, como que foi, como que eu comecei, quais foram os meus primeiros passos. E eu tô aqui para também conversar com vocês. Então, se vocês tiverem aí uma história, querem contar como foi seu primeiro dia como QA, se você já está trabalhando, ou como estão os seus estudos, ou o que você viu na área de qualidade, ou até mesmo me perguntar sobre o meu dia a dia, tipo, poxa, você trabalhou naquela época com isso, tal, mas e aí, como que foi? O que você fez nessa questão? Como que você fez para achar trabalho? Acho que vai ser de grande valia aí para todo mundo poder trocar uma ideia, né? É um papo mais relax, eu tô aqui pra mesmo, tipo, poder bater um papo e relaxar com vocês e eu vou respondendo vocês aí no chat, tá bom? Mas então, galera, ó, vamos lá, vou começar a contar um pouquinho aqui sobre minha história. Pra quem não sabe, eu sou de São Bernardo. Na verdade, eu nasci em São Paulo, capital, né? Eu nasci no hospital em São Paulo, lá na Paulista, mas eu, logo quando era criança, me mudei pra São Bernardo. Então, sou basicamente batateiro, pra quem não sabe. E depois eu me mudei pra uma cidade pequenininha chamada Ribeirão Pires, né? Lá foi uma cidade que eu tive toda a minha infância, basicamente, e minha juventude, né? A parte de escola, ensino médio e até mesmo um pouco da faculdade eu fiquei por lá. E depois eu me mudei para São Bernardo novamente. E hoje eu moro no Canadá, tá bom? Mas como que foi aí meus primeiros dias? Como que eu entrei na área de tecnologia, né? Então, galera, só para vocês saberem, desde que eu saí do ensino médio, eu saí do ensino médio para fazer faculdade e eu fiz ciências da computação. Então eu comecei a fazer ciências da computação na Embi Morumbi. Eu estudei por lá basicamente 4 anos. Eu tive uns problemas no meio do caminho, tive que fazer umas DPs. Então eu basicamente tive aí 5 anos de faculdade para poder finalizar. E aí você fala assim, Mene, você fez faculdade de ciências da computação, então você já queria se tornar QA desde essa época? Não. O que eu queria ser, na verdade, né, Bem, a gente tem vários sonhos, né, pessoal? Acho que todo mundo aqui não tem um sonho só. Todo mundo aqui tem mais de um sonho. E meu sonho era trabalhar com jogos, né? Eu queria trabalhar como desenvolvedor de jogos, eu queria desenvolver jogo. Eu não sabia muito bem o que um desenvolvedor de jogo fazia na época, então eu queria desenvolver jogo, queria criar, queria fazer tudo. Mentira, a parte de design, né? De personagem, de coisas, parte que você tem que desenhar, que eu sou péssimo, eu não queria, nunca gostei muito. Mas eu descobri que eu poderia trabalhar desenvolvendo o jogo. E aí eu pensei assim, poxa, legal, faculdade de jogos ou trabalhar com jogos, eu comecei a pesquisar e todo mundo sabe que principalmente no Brasil não é um trampo que dá muito dinheiro. Inclusive até mesmo para QA de jogos, né, focado em jogos, não é um lugar que você vai ganhar tanto dinheiro assim. E aí, bem, eu pensei assim, poxa, eu quero, né, trabalhar com algo que seja próximo a jogos, tem a ver com jogos, né? Eu sabia que para você fazer um jogo você tinha que programar. Então eu pensei assim, poxa, vou trabalhar então com programação, virar desenvolvedor. Inclusive, eu imagino que o pessoal que está aqui participando da live talvez tenha pensado nisso, né? Já tenha, né, pensado nisso, já tenha acontecido. Aí o Adance ele falou aqui, olha, até que me identifiquei, tenho esse sonho de virar um dev em uma empresa de fora, como From Software e tal. A From Software deve ser, eu não faço nem ideia, né? Porque eles são lá no Japão. Pô, cara, era meu sonho também, viu, Adance? Eu queria muito trabalhar com jogo, tipo, bem, eu jogo videogame desde moleque, eu acho que uma das primeiras fotos que eu tenho de eu criancinha, assim, né, mas criança tipo, com 4 anos de idade, sou eu no computador jogando Duke Nukem, sabe? Então, pra mim, jogo foi algo jogo de videogame, né, principalmente jogos eletrônicos, foi algo que pegou minha vida inteira e eu gostaria de trabalhar com isso, era isso que eu queria fazer. Considerando que o mercado não é lá dos melhores, eu pensei assim, tá, vou trabalhar com algo que talvez dê dinheiro, né, e eu pensei em programação, então eu vou virar desenvolvedor, eu comecei a estudar para me tornar desenvolvedor, eu fiz faculdade de ciência da computação pensando em me tornar desenvolvedor. Porém, não foi assim que o caminho me trouxe, né, não foi aí que eu cheguei. A primeira vez que eu fui trabalhar na área de tecnologia, na verdade, meu primeiro emprego, eu fui suporte. Então, eu trabalhei como suporte da HP, né, a Hewlett Packard, que é basicamente aquela empresa que faz computador e impressora para as pessoas e também tem calculador, e eu era o suporte de lá, cara, exatamente. A gente atendia uma empresa, né, que era a Vale do Rio Doce, no meu trampo,
E era isso que eu fazia. Eu basicamente trabalhava fazendo suporte, eu escrevia ticket, e eu tentava ajudar o pessoal que eu tava entrando em contato ali no suporte. Tudo por ligação. Galera, quem nunca aqui trabalhou com suporte de TI, seja muito feliz, tá? Porque suporte é algo dificílimo de se fazer, é muito trampo. E não só muito trampo, é muito estressante. Porque quando você trabalha no suporte, ninguém tá te ligando feliz. Provavelmente as pessoas estão com algum problema, né, pra ser resolvido. Você resolveu dar as caras aqui, meu amor. Você resolveu aparecer pra dar um oi. Mas então, pessoal. E aí, por causa disso, né? Um dos motivos pelo qual eu comecei a trabalhar com suporte. Trabalhei 6 meses como suporte lá na HP. Eu, tinha um contrato de 6 meses e eu não quis renovar. O pessoal da HP até queria renovar, mas eu não quis. Eu falei, não dá. Não tem como, é muito estressante. E logo depois eu arranjei outro trabalho e foi pra trabalhar na Mercedes-Benz, né? Então eu trabalhei também na Mercedes-Benz com gerenciamento de sistemas, né? Foi meu primeiro emprego aí, era um estágio na Mercedes. E eu fiquei lá por quase 2 anos. E nesse estágio eu trabalhei com gerenciamento de sistemas, então eu fazia muita documentação. E parte do meu trabalho era teste. Então, por quê? Porque eu era o estagiário, a gente estava fazendo desenvolvimento, né, de um sistema novo, de algumas funcionalidades no sistema da Mercedes lá, que era a parte de produção em estoque que a gente tinha. E adivinha quem que era o testador, né? O testador era o único estagiário que tinha na parte de tecnologia ali. E não tinha tester, não tinha QA lá na Mercedes, nem nada disso. Inclusive, o time que desenvolvia o sistema, ele era terceiro, né? E caía pra mim fazer os testes. Eu aprendi muito sobre teste aí. Mas óbvio, né? Eu comecei a aprender sobre teste manual, né, eu entendi sobre... Só que assim, eu não sabia o que era a área de QA. Eu sabia que eu testava, né, porque, o nome daquilo era realmente, testa lá pra mim, né? Mas eu não sabia o que era a área de qualidade até então. Foi aí que, logo depois que eu finalizei meu estágio, né, na Mercedes, e na época da Mercedes era a época justamente que teve muitas montadoras, naquela época que inclusive saíram do Brasil, foi a época que a Ford saiu do Brasil também. E eu acabei saindo da Mercedes, de estagiário, e eu entrei na minha primeira vaga de QA. O Adams, ele falou que minha primeira experiência foi como QA no estágio, ajudava no helpdesk às vezes. É isso aí. É bem estressante, helpdesk, suporte, galera, pra quem não tá ligado... Quando você ligar pra alguém pra pedir ajuda no suporte de qualquer lugar, seja gentil. Se você for uma pessoa gentil, eu tenho certeza que o cara do outro lado ele vai ser legal com você. Tá? Você tá no bem bom, hein, cachorra? Só recebendo carinho, né? Dá beijinho. Ai, que beijinho gostoso. Mas então. E aí, galera, logo depois disso, eu tive a felicidade, né? Hoje eu posso falar isso com muita certeza. Eu tive a felicidade de entrar numa área, né? Numa empresa, numa startup. Eu entrei numa startup chamada CargoX, para efetivamente começar a trabalhar como QA, né? Eu tinha o nome QA no meu trabalho, né? Na verdade era tester, né? Agile tester, que eles chamavam lá na CargoX. Porém, é basicamente o que um QA faz hoje. Eu trabalhava fazendo testes manuais, testes automatizados, e eu aprendi basicamente tudo lá. Tirando a parte, né, de processos, documentação, que eu já conhecia da parte de gestão de sistemas, eu comecei a trabalhar como QA por causa disso. E eu posso falar aqui com toda certeza, aliás, eu posso falar isso pra todo mundo, né? E tem muita gente que fala isso. Eu entrei na área de QA de paraquedas, cara. Eu não sabia nada do que era teste de software de verdade, o que era ágil eu não sabia. Programar sabia muito mal, mesmo tendo feito faculdade. Nossa, eu não aprendi nada de programação. E por sorte eu entrei numa empresa e eu consegui me desenvolver muito.